Vamos para mais um episódio, terceira temporada! Eu tô muito feliz. Sejam bem-vindos à terceira temporada do Pode Pri. Eu estou empolgadíssima. Tem muita coisa boa vindo por aí, inclusive muitos convidados ilustres. Meus convidados sempre são ilustres, não vou negar, tá? Não vou aqui, ai, que agora. Não, sempre foram incríveis. Vai ter muito parte 2 bom, tá? Muitos bons. E, inclusive, são muito esperados. Que, né, para quem acompanhou o Pode Pri do início ao fim, viu que o último episódio eu deixei uma pequena deixa de, ai, ainda teremos um episódio, sumi, não teve. Mas, gente, a Dani, uma amiga que inclusive já viu no Pode Pri, o episódio Os Dani sobre IA, inclusive a responsável por essa, né, não gravação do ano passado. A responsável não, porque, enfim, diversos fatores, Dani. Você não é responsável por nada. Ela me falou que essa frase eu repetia muito, né? Principalmente quando se tratava sobre não conseguir, né, dar conta da agenda e tal. E assim, eu já cansei de falar que quando depende de convidados, a vida acontece, né, meus amores? Se eu sozinha, às vezes, para gravar, eu não consigo dar conta de alguns conteúdos, justamente por conta da vida acontecer, imagina os convidados, né? Convidados que têm família, que têm filho, que têm pais, que têm vida, né? Então acontece. Se eu, solteira, tenho isso, imagina quem é casado, tem filho e etc. Então eu super entendo. E tá tudo certo, tá tudo dentro dos conformes e do esperado. Episódios que tem convidados realmente pode acontecer esse tipo de coisa. De não acontecer conforme o previsto por conta disso. Mas vem aí o parte 2 dos Danis, que inclusive estou muito animada. E vem aí muitos outros. Vem assunto novo, vem coisas da atualidade. E tem muita coisa aí pra gente trocar ideia, pra gente conversar. Eu nem vou aprofundar muito, a não ser com o tema de hoje. Que o tema de hoje, inclusive, é uma coisa que do ano passado para esse, eu venho ouvindo muito mais perguntas sobre, eu venho ouvindo muito mais empresas se interessando por isso. Então, eu tô achando até de certa forma curioso, porque digamos que antes não era muito bem visto, não era muito procurado e agora tá. Então, eu falei, cara, tem que ir pro Podpri. A gente precisa falar sobre esse assunto. O tema de hoje é mídia paga. O tema de hoje era um monstrinho até uns 5 anos atrás, que quando a gente falava sobre mídia paga, geralmente as empresas, os empreendedores, os microempreendedores saiam correndo. Falava, ai meu Deus, não tenho dinheiro, não tenho não sei o que lá, não tenho não sei o que lá. E, gente, eu vim um pouco para desmistificar tudo isso, também para explicar como funciona, porque a pergunta que eu venho ouvindo muito do ano passado para esse é um clássico. Em que momento você acha que eu deveria iniciar a mídia paga? Ou então, quando alguém vai lançar um produto, ou a pessoa trabalha numa empresa grande, fala: "Ai, o meu contratante quer muito fazer mídia paga, eu não sei se faz sentido porque o cenário dele atual é X, é Y". O que que você acha? E, gente, eu vou dar aqui um conselho, inclusive a gente vai falar mais no episódio mais aqui pra frente, que vai se chamar Casa Arrumada, e não é à toa, porque esse termo tem sido muito usado. Inclusive em diversas áreas, não só na área da publicidade, do marketing e tal. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu vou falar para vocês de uma forma que soa até clichê, mas não deixa de ser universal. Independente do seu nicho, independente do que você vende, independente no que você trabalha, é importante você considerar o seguinte: a sua casa tá arrumada? Independente do seu nicho ou do que você trabalha, é importante você considerar o seguinte: quando a gente fala sobre mídia paga, a gente está falando sobre aumentar o seu alcance. Porque a probabilidade de você vender quando mais pessoas te alcançam são maiores. Tem que pensar, é que não tem uma porcentagem exata para a gente falar sobre isso, mas você tem que considerar que quanto mais pessoas te veem, maior a probabilidade de algumas gostarem de você. Então, vamos hipoteticamente soltar que eu lembro que quando eu trabalhava numa agência menor, eu era muito cobrada disso, de quanto eu tenho que investir para conseguir X leads. E eu falava, cara, é muito incerto isso, porque cada campanha é de um jeito, né? E uma campanha que a gente fala sobre um e-book e uma campanha que a gente fala sobre mentoria são assuntos muito distintos. O e-book é um produto, é um infoproduto. É um produto que a pessoa vai comprar digital e vai acessar quando quiser, quando tiver tempo, enfim. A mentoria é uma coisa que ela vai meio que usar quase que de imediato, porque já vai rolar um agendamento, já vai rolar uma coisa meio que programada.
Então, só por essas pequenas diferenças, não sei se tão pequenas, mas só por essas diferenças a gente já consegue deduzir, e como a usabilidade é muito diferente, vai ser muito difícil também a questão do interesse. Porque muitas pessoas, por exemplo, pode estar completamente dentro da necessidade de comprar uma mentoria, só que a mentoria exige tempo. E aí a pessoa pode falar: "Cara, eu não tenho tempo para fechar agora. Eu até tenho essa grana, não é uma questão, não é um problema, mas eu não vou conseguir ter tempo. Então, do que adianta eu pagar uma mentoria caríssima se eu não vou conseguir ter tempo para fazer 1 hora de reunião por dia, seja qual for o motivo. Então, é muito peculiar. Tipo, eu não posso tirar como parâmetro uma captação de lead do e-book para falar que, eu gastei, sei lá, R$ 200 em mídia paga para conseguir 1.000 leads do e-book, interessados no e-book. Logo, se eu quiser 2.000 leads para a mentoria, eu preciso de investir no mínimo R$ 400. Não tem como você fazer uma conta exata dessa, porque cada produto é de um jeito e os interessados também vão ser diferentes. Porque o e-book, por exemplo, a questão do valor já não é um critério. A questão do tempo já não é um critério. Porque se eu posso comprar, vou ter aquele documento, sei lá, vitalício para sempre, eu não preciso me preocupar com o tempo. É claro que a tendência quando isso acontece é a mesma coisa que aconteceu na pandemia, que foram muitas pessoas comprarem cursos que tinham, né, essa questão do vitalício, você podia acessar até quando quisesse, e aí acabava o tempo do curso não, porque era vitalício, mas acabava que você comprava 15.000 cursos, né, Dani? E aí você não assistia nenhum. Então, assim, pode acontecer isso. Mas aí já é uma questão do usuário, é um problema do usuário, e aí é outros 500. Agora, você que está vendendo um infoproduto, vocês têm que considerar isso. Não existe matemática exata em marketing ou em publicidade, tá? Matemática exata é em orçamento. Você pode, e nem é orçamento, porque o valor que você paga para impressão de não sei quantos cartões de visitas hoje, não vai ser o mesmo daqui a 6 meses. Os valores se alteram. Às vezes em 1 ano, às vezes em menos. Então, assim, nada é muito exato. É importante vocês considerarem isso para a mídia paga, porque eu era muito cobrada disso na época do meu estágio, quando eu comecei a trabalhar com mídia paga, e quanto mais eu era cobrada sobre, mais eu entendia que aquilo estava muito equivocado. Porque eu via na prática que, às vezes, com a diferença mísera, era muita coisa. Tipo assim, às vezes a diferença era de 5, 10, R$ 100, mas na prática você alcançava um número diferente de pessoas, até porque tudo depende muito de muita coisa. Pausa para a água. Já beberam sua água hoje? Tá calor, hein? Vocês bebam água. Cara, eu sinto que meu cabelo tá mais azul. Ou é só a luz do dia? Nossa, ele tá muito azul. Então é bom vocês considerarem isso. Agora, ponto importante. Então, em que momento eu devo usar? Primeiro ponto, independente do que você trabalha, do que você vende, se é serviço, se é produto, não me interessa. Primeiro ponto de todos. Quando você faz uma mídia paga, você triplica, quadriplica, às vezes só duplica o seu alcance. E o que é o alcance? O número de pessoas que vão te ver. Independente se elas vão gostar, se elas vão curtir, se elas vão clicar, enfim, não importa nem seu objetivo nesse lugar. Você vai aumentar o seu alcance. E aí, o que que isso significa? Que vai aumentar a sua visibilidade. E aí, pensa o seguinte: considere que você vai vender alguma coisa. Geralmente, mídia paga é para isso. O correto é fazer para vários objetivos diferentes, incluindo só a questão do alcance, para você ter mais visibilidade no mercado. Mas vamos considerar que você está fazendo por N motivos e o principal que é vender, né? Seja serviço, seja produto. Considere que a pessoa pode ver, gostar ou só achar bonito e pensar assim: "Ah, deixa eu ver mais sobre essa pessoa, ou sobre essa marca, sobre essa empresa. Deixa eu dar um clique aqui só para ver o perfil, só para ver se faz sentido", enfim, coisas do gênero. Pensa que hoje com tanto golpe no mercado, com tanta empresa mal intencionada, na verdade, não necessariamente empresa, né, às vezes muitas vezes as pessoas mal intencionadas que se fazem passar por empresas sérias e grandes, etcétera. Considere isso. Então a pessoa vai ver o perfil só para ver assim: "Pô, tá ótimo, tá excelente, preço bacana, produto legal. Será que é verdade?" Ou então, eu vou me colocar como exemplo, eu vendo minha consultoria. Prialbi Ramos Consultoria de Marketing Digital vende consultoria. Aí, pô, Priscila tá falando umas coisas que fazem sentido, que eu me encaixo, mas será que ela é boa mesmo? Porque eu não conheço Priscila Albuquerque, nunca ouvi falar. Então,
vamos lá no perfil dela pra ver se ela fala mais sobre isso, vamos ver quem é essa doida, o que que ela faz, quanto tempo ela trabalha, será que faz sentido eu fechar com ela? Ou será que faz sentido eu seguir ela? O conteúdo dela é bacana? Ela vai lá no meu perfil, e quando ela entra no meu perfil, o que ela encontra? Eu tinha um cliente que há muitos anos atrás, inclusive faz uns anos que ele não me procura, que ele me procurou exclusivamente para fazer mídia paga, principalmente no Meta Business, né, no Facebook. Que para quem não sabe, o Meta Business ele gerencia, patrocínio no WhatsApp, no Instagram e no Facebook, que são plataformas do mesmo dono. E aí eu lembro que eu fiz para ele umas 2, 3 vezes, eu acho, e eu ficava impressionada quando ele dizia que tinha retorno, porque o perfil dele era completamente parado. E assim, para piorar, que às vezes o problema inicial não é nem só tá parado. O problema às vezes se torna pior quando, além de estar parado, o perfil ainda tá com umas imagens péssimas. É umas montagens ruins, é uns negócios que assim, nitidamente nem pelo Canva foi feito, e olha que eu sou meio que inimiga do Canva, porque é muito Ctrl+C, Ctrl+V o que é criado lá dentro. Mas ficava uma imagem de tipo, não é só um perfil que não é atualizado, é um perfil quase que desativado. Aí eu falava, tem certeza que e olha que era um produto muito específico, que eu nem posso mencionar aqui, porque senão vai só existe ele no mercado. E aí vai ficar muito na cara de quem eu tô falando, mas era muito específico o produto dele. E por ser muito específico, era muito caro. Eu ficava um pouco impressionada. Eu falava pra ele: "Cara, você pode triplicar suas vendas se você ajeitar minimamente o seu perfil". E eu não estava falando aquilo pra vender a minha consultoria e fazer o trabalho por ele. Eu poderia fazer isso, mas, inclusive, eu insistia para ele fazer isso, independente dele me contratar ou não para esse serviço. Porque eu falava para ele: "Isso aqui tá muito errado. A galera vai entrar no seu perfil, vai pensar que é golpe, porque tá muito cara de golpe, tá tudo muito feio. Umas coisas feitas, parecia que estavam sendo feitas no Paint". Meu amigo Arthur provavelmente estava fazendo um bico com ele, mentira, que ele estava fazendo sozinho. Que se ele tivesse pagando um profissional para fazer isso, não estava tão feio. Então, assim, é realmente muito sério isso. E ele ainda falava que vendia umas coisas ou outras. Então, o que significa? Que a mídia paga funciona e funciona muito. Só que em que cenário que você está colocando a mídia paga? Então, quando eu falo casa arrumada, é isso. O que que o usuário, quando ele acessar o seu perfil, ele vai encontrar? Quando ele buscar no Google, ele vai encontrar um site? Se ele não encontrar o site, o que que ele encontra quando busca pelo seu produto? Porque você precisa estar lá. Quando ele pede ajuda para o chat, qualquer um das IAs, quando ele pede ajuda para uma coisa que você oferece, você está lá presente? Porque existem formas de você estar lá. Uma delas é você construir conteúdo de valor. Eu falei isso aqui já em vários episódios, no Caso Arrumado eu aprofundo um pouco mais sobre isso, mas de um modo geral, é um pouco sobre isso. Você precisa tomar cuidado com o que você está construindo dia a dia. Então, sempre indico, você não está fazendo, sei lá, não está movimentando o seu perfil, as suas mídias sociais. Primeira coisa de tudo, movimento. Primeira coisa de tudo. Ai, mas eu quero vender um produto hoje. Conselho de amiga. Primeiro, começa do começo. Arruma sua casa, arruma de verdade. 3 meses de conteúdos contínuos e frequentes. Priscila, o que que significa contínuo e frequente? Uma vez por semana. É o que eu dou conta de fazer, uma vez por semana. O Podpri sobe uma vez por semana, por exemplo. Eu não conseguiria dar conta de 2 episódios semanais. Então eu faço o que eu dou conta. Apesar de que, se tratando de podcast, é um tempo médio até bacana, porque geralmente eles tem muito podcaster que faz isso de 15 em 15 que sobe um episódio, então até que eu tô numa média aí até boa, mas em conteúdo eu posto de 3 a 4 vezes por semana, depende do mês. Sempre com intervalo de 2 dias e tudo mais, que é o que eu dou conta. E mesmo assim é um pouco difícil ainda, o que tá dentro do que eu consigo. Então, Priscila, é o que eu consigo dar conta, eu sempre falo disso. Ai, qual é a quantidade ideal de posts? Você vai dar conta de uma realidade ideal? Vamos dar conta do que a gente dá conta? Vamos pegar um fardo do tamanho que a gente consegue carregar? Que a gente não consegue carregar o mundo com os 2 bracinhos? Ainda mais microempreendedor que faz tudo sozinho? Então, começando do começo, faz isso. Primeiro de tudo, você determina uma frequência que você der conta. Então, é uma vez por semana, é 2 vezes por semana, toda terça e quinta. Não sei, você vai firmar um compromisso com a sua mídia social. Depois de 3 meses, o algoritmo começa, uma pessoa que estava meio que desleixada, ela está afirmando uma frequência. Eu vou começar a prestar atenção nessa pessoa. Será que ela está construindo conteúdo bacana? Como é que ela avalia isso? Ela começa a aumentar o seu alcance orgânico.
sem custo. E aí, se ela aumenta nesse alcance, você aumenta curtida, comentário, engajamento, quem salva o seu post, as pessoas começam a enviar o seu post para outras pessoas. Se ela começar a perceber esse movimento, pô, ela tá fazendo um conteúdo bacana, eu quero essa pessoa. Lembrando que desde o ano passado, um especialista do Instagram, que trabalha, né, com o Instagram, ele comentou que a plataforma ia valorizar pequenos criadores de conteúdo, porque são esses menores que criam conteúdo de valor. Então eles já estavam de olho nesse tipo de galera. Imagine agora. Bom, enfim, depois de você arrumar a casa, no mínimo 3 meses, é o mínimo que eu considero ok para você conseguir ter um parâmetro bacana do que pô, o que eu tô fazendo tá legal, o que eu tô fazendo tá fazendo sentido. 3 meses. Inclusive, eu sempre aconselho para quem não movimenta absolutamente nada, só depois de 3 meses de conteúdo frequente, começar a considerar ver o relatório e ver o que que o relatório tá dizendo. Ah, o relatório diz que tá bacana, o relatório diz que não tá bacana, porque não adianta você ver relatório de curto prazo, tipo, primeiro mês de conteúdo legal, vamos ver como é que foi, comparado ao mês anterior, que você não fez nada, foi excelente. Aí no segundo mês vai ser comparado com o mês que você fez. Pô, já tem um parâmetro bacana, mas um mês de conteúdo, você conseguiu cumprir primeiramente a sua frequência? Porque às vezes nem cumprir sua frequência você conseguiu. Então, será que fez sentido? Será que realmente foi uma coisa que foi bacana? Não sabemos. E aí, num terceiro mês, aí já é diferente. Porque você já teve 2 meses contínuos e seguidos de conteúdo frequente. Você, inclusive, variou todos os formatos. Você variou todo o conteúdo. Você começou com pergunta, você fez conteúdo extenso, você fez conteúdo curto, você variou as hashtags, enfim, você fez zilhão de coisa. Comparando o terceiro mês com esses 2 meses, você tira muita coisa legal. Você tira o que que funcionou, o que que não funcionou. Você aprende qual é o formato que sua audiência mais gosta. A minha audiência, por exemplo, ama carrossel. E como toda pessoa normal, sempre que tem minha foto, eu tenho mais curtida e engajamento também. É eu colocar uma imagem minha, um pedaço do cabelo, eu tenho mais curtida, eu tenho mais engajamento, eu tenho mais tudo. Mas aí é normal, porque pessoas gostam de ver pessoas. Então, inclusive, é importante você considerar isso pro seu perfil. Ai, mas eu não gosto de aparecer, Priscila, eu só quero mostrar meu produto. Lota o seu perfil de produto, mas saiba que uma vez ou outra você vai ter que aparecer, ou pelo menos alguém vai ter que aparecer, um modelo, alguma coisa, alguém tem que aparecer. As pessoas se conectam com pessoas. Elas precisam visualizar seres humanos do outro lado para fazer sentido. Então, isso é importante. Isso, você também precisa entender. Depois disso, você vai começar a sacar o seu público. Isso aqui é muito importante, porque, por exemplo, quando você vai fazer uma mídia paga, existem algumas etapas que você faz. Uma delas é que não dá para você fazer só uma. É bom você colocar 2, 3 ao mesmo tempo. Porque às vezes você não sabe se naquela mídia paga, naquela campanha, se o que não funcionou foi a arte que você usou, as cores que você colocou lá em destaque, se foi a frase que não foi legal, foi o CTA que você usou que, meu, odeio quando uma campanha tá com compre agora, ou compre aqui, ou clique aqui, enfim, tudo é motivo para a sua mídia não ter funcionado. Então, é importante fazer isso, mas Priscila, eu não tenho condições. Mais devagar, então, o aprendizado. Faça um por vez, mas vai ser mais devagar, porque você não vai ter como querer idade de uma coisa que você não sabe ainda como funciona. Isso, passo um, que é o básico, que é o que você vai precisar de material para subir. Aí existem algumas coisas que você pode considerar, como existe um modo de leitura automático do ser humano. Então, todas as campanhas a gente costuma dizer que a leitura é em Z. Então, você começa da esquerda para a direita e em cima sempre. Aí depois você lê como se fosse um diagonal. Quando você passa o olho rápido para entender o que está acontecendo, você sempre passa no diagonal. E aí depois você vai da esquerda para a direita de novo na leitura, né, do globo ocular. E aí é bom você trabalhar esse tipo de esquema e tudo mais. Fora isso, tem algumas outras coisas que você pode levar em consideração, que é o que eu falei. O texto, a cor, o tamanho do texto, a quantidade de texto, tem muitas coisas, mas inclusive a imagem é bom ter a mínima quantidade de texto possível. Ah, mas é porque tem informação que, se não for completa, coloca do jeito que dá. Não considere informações completas. As pessoas não gostam de perder muito tempo lendo muito. Elas gostam de ver o tema e aí ela clica para se aprofundar e ver se faz sentido.
É importante você colocar isso em consideração. Depois disso, é importante você pensar no público, que ele vai perguntar para quem que você quer. E aqui vai ter 2 questões muito legais. Vai ter o público-alvo e vai ter a persona. Público-alvo, se qual é o gênero que você quer atingir, se é homem, se é mulher, se qual idade eles têm. E aqui é bom colocar uma idade com uma faixa de 5 a 10 anos, eu não colocaria tanto, porque uma pessoa de 30 pensa diferente de uma pessoa de 40, assim como uma pessoa de 20 pensa diferente de uma pessoa de 30, e aí sucessivamente, mas vai ao seu critério. "Ah, mas o meu produto é de homens e mulheres de 25 a 55 anos", cuidado, porque quando você faz uma campanha tão ampla, e quando você pensa num público tão amplo, você tem que considerar que elas têm linguagens completamente diferentes. Então a mídia paga que você está investindo para atingir tudo isso, vai atingir um pedaço disso, porque a palavra que você usa vai fazer diferença para essas pessoas, para esse público. Nesse caso, eu faria campanha diferente a cada 10 anos de idade, né, a faixa de 10 anos. Então, de 20 a 30 eu falaria de um jeito, de 30 a 40 eu falaria de outro, e de 40 a 50 eu falaria de outro. Porque a comunicação muda. Então por que que a mídia seria igual? Não tem como. Pode ser parecida porque o produto é o mesmo, mas a forma de se falar e de se comunicar é completamente diferente. Onde ela tá? Ela tá no seu bairro? Ela tá no São Paulo inteiro? Cuidado. Que a população da zona sul de São Paulo consome igual a zona norte de São Paulo? Eu duvido. Eu tenho uma amiga que mora na zona leste, eu tenho uma tia que mora na zona norte e eu toda a vida morei na zona sul. Inclusive, eu gosto muito da zona sul de São Paulo. Porque eu tô cansada de conhecer ela, então eu já sei como funciona. E aí, ciente disso, eu percebo como é diferente. Quando eu quero comprar, vamos colocar até uma coisa mais do dia a dia. Quando eu quero algum eletro meu quebrou. Quando eu quero consertar, como é que funciona? Né? Eu gosto de ver, por exemplo, como é que chama? Lugar que conserta, que eu ia falar o nome que geralmente tem de uma forma geral, mas eu esqueci, agora não me vem à mente. Mas quando você quer comprar uma coisa, quer consertar uma coisa específica, o que você coloca como prioridade? Eu, Priscila, por exemplo, eu gosto muito de que a pessoa tenha um serviço de entrega e retirada. Quando eu quero lavar um tapete, quando eu quero consertar um eletro, quando eu quero, sei lá, qualquer coisa meio que grande assim, eu não quero perder tempo de ter que ir até o local, porque eu sei que não é só um deslocamento, são 2, um para levar e um para retirar. Eu também sei que eu trabalho em casa, mas meu tempo é muito corrido, é tudo muito cronometrado o meu tempo. Até esse tempo que eu tô aqui com vocês gravando o Pode Pri, é um tempo cronometrado, que eu não posso passar muito, porque se eu exceder, eu perco muito tempo de trabalho. Então, assim, é tudo que eu considero. Imagina quando eu tenho que me deslocar. Gente, devolver produto no correio é uma dor de cabeça pra mim. Quando vem um produto errado, eu lamento muito. Eu não levo, é só devolver, porque só o tempo de deslocamento eu já vou perder muito tempo de trabalho, tempo útil, horário útil. Então isso é importante ser considerado. Depois disso, o que que eu levo em consideração? O preço talvez nem muito, mas eu levo em consideração o tempo de conserto e a vida útil pós-conserto, porque tem muito produto que, eu tô consertando, mas não compensa muito. É melhor, tipo, por exemplo, geladeira quando quebra. Geladeira quando quebra, às vezes compensa você comprar uma nova, porque o tempo útil dela, depois que você conserta, cai tanto que fica muito ruim. Será que compensa eu pagar, sei lá, 500, R$ 600 no conserto da geladeira e ela durar só mais 6 meses? Com sorte. Será que não é melhor eu investir 2, 3 mil numa nova? Eu não sei se eu paguei 2 na minha, eu acho que foi menos um pouquinho. Então será que não compensa eu pegar uma nova que vai durar mais 5, 10 anos? São coisas que eu, da Zona Sul, considero. Já a minha amiga da Zona Leste, por exemplo, como ela é também mais humilde um pouco, ela já não consideraria isso, porque, tipo, ter 1.000, 2.000 não é fácil. Tudo bem que eu parcelaria, pra mim também não é dinheiro de pinga, mas ela consideraria mais o conserto. E rezaria para durar bem mais que 6 meses. E já a minha tia que mora na zona norte, ela não vê essa questão de levar até o local. Ela não vê essa questão como um problema, eu quero dizer, né. Ela não vê isso de, por exemplo: "Ah, mas a senhora tem que trazer aqui", ela não vê como uma questão. Na verdade, ela nem busca saber se tem retirada. Ela prefere ir para conhecer quem vai consertar, para ver o local, para ver se ela sente confiança, para ver isso, para ver aquilo. Ela tem uma forma de consumo que muda muito. É claro que, a minha amiga tem a mesma idade que eu, a minha tia é mais velha. Existe uma diferença também em relação ao geracional. A forma como a geração dela, gerencia e consome as coisas e como eu e minha amiga a gente consome. Então isso também tem muita diferença.
e precisa ser levado em consideração, porque muda muito o nosso comportamento. Mas isso não significa o local onde a gente mora também muda muito, porque, por exemplo, eu venho de um bairro da zona sul que não tinha nada por perto, e quando tinha era caríssimo. O que a gente tinha muito fácil era vizinho que tinha conhecimento em alguma coisa e ele ajudava a gente a fazer algumas coisas, mas era muito, assim, específico. E hoje onde eu moro, eu tenho muito mais acessibilidade, demanda tempo do mesmo jeito. Então, tudo isso é importante a gente levar em consideração quando a gente vai fazer uma mídia paga, porque o seu produto, ele precisa ser retirado ou ele pode ser entregue? Você é um faz-tudo, você vende isso, serviço de faz-tudo. Você vai até a casa da pessoa, mas o serviço que você executa precisa de avaliação? Quanto custa o seu deslocamento para você só fazer a avaliação? Eu chamei o encanador aqui e eu fiz orçamento, chamei 3 encanadores diferentes. 2 não cobravam a visita técnica para ver, né, porque às vezes você descreve o problema e você pensa que aquilo é um problema e na verdade o que está ocasionando o problema é outro problema. Mas é sempre assim, inclusive. E problemas como vazamento, o que mais? Vazamento, que pode ser de água, pode ser de gás, geralmente a gente pensa que está vindo de um lugar e quando vê está vindo de outro. Então é muito necessário visita técnica. E eu lembro que dos 3 orçamentos que eu fiz, 2 não cobravam visita técnica e um cobrava. E o que cobrava era assim, ele cobrava por se deslocar, ou seja, se ele chegasse aqui e não visse nenhum problema, tá pago. É a visita dele que eu paguei e eu precisava pagar. Os outros era assim, eu não tinha um valor X, que se ele chegasse aqui e não visse nada, eles também não iam me cobrar. Ou talvez um valor simbólico, tipo R$ 50, R$ 100. Ou estava me cobrando 150 só para ver outras. Se precisasse trocar coisa, ainda ia ter o valor extra, tanto de mão de obra quanto de produto. E os outros 2 que eu tinha visto, um cobrava, extra também, e no outro estava falando: "Olha, se o problema for só esse, tá tudo incluso no valor. Se tiver qualquer problema de material que eu precise trocar ou comprar, eu te indico aonde você comprar. Quando chegar o produto, você me chama de novo e aí eu te falo o valor da mão de obra." Eu achei uma coisa muito mais justa, porque ele foi muito mais honesto comigo. Ele não sairia perdendo, porque ele teria o valor dele agregado ali. Faz muito sentido, ainda mais porque ele trabalha perto da minha casa, então, o deslocamento não seria uma grande questão, até porque ele anda pelo bairro o tempo todo por conta do trabalho dele. Então, olha a diferença. Detalhe, eu pesquisei no Google, foi tudo campanha, que eu fui meio que atingida. Pausa para a água de novo, hidratem-se. Como vocês considerarem isso? E aí onde entra a persona, né? Porque eu falei que o público-alvo é tudo que é estatístico, né? Idade, gênero, localização. E aí entra a persona, porque entra os gostos, interesses. No metabusiness também tem muito isso. Mas quase praticamente toda mídia paga tem. Então, quais os interesses seu público tem? O público tem interesse em abrir um negócio? Eles têm um negócio? Eles têm um interesse em isso aqui eu acho muito bacana. Eu vejo muito o social quando cria perfil de conteúdo rico, eu vejo que a maioria gera conteúdo para outros social. E eu acho isso, eu não sei se eu acho estranho, porque eu acho que não chega a ser estranho, porque se você vende conteúdo de valor para outros profissionais, significa que você entende muito do assunto. Então, mesmo que eu não seja social, mas eu seja um cliente, eu confiaria em você. Pô, você é tão bom que você está ensinando outros. Não tem um certo sentido. Mas no meu caso, por exemplo, é que eu não sou só social, né? Eu vendo um serviço de social media, mas eu não sou só social. Eu sou consultora de marketing digital, então tem todo um conhecimento muito mais amplo que só esse específico. Mas considera o seguinte: eu faço conteúdo de valor para o meu cliente. Então, no meu perfil, vocês vão encontrar novidades, vocês vão encontrar assuntos do mercado, e eu sempre faço associação e analogia para publicidade. Porque por que que uma empresa X está usando isso a favor dela? E o que que a sua empresa pequena pode usar? Porque às vezes você vê uma coisa grande, tipo, caminhão de Natal da Coca-Cola. Pô, minha marca nunca vai conseguir fazer um bagulho desse tamanho, eu não sou tão grande assim. Tá, mas o que que você pode fazer de menor? Dar um brinde de Natal para o seu cliente? Já faz diferença. Minha amiga manicure disse que o ano passado, né, ela deu pão de mel, ela encomendou vários, né, pensando numa média aí de clientes que ela atenderia, que ela já atendia fixo, e que ela sabe que dobra a demanda no final do ano, e aí ela encomendou esses pães de mel.
pães de mel, né, pra dar para suas clientes. Foi um sucesso, ela disse. Parecia que uma ou outra ia só pelo pão de mel. E, gente, brasileiro é assim mesmo. Brasileiro ama tirar vantagem. Então, às vezes, o brinde é isso. Uma vez eu comprei o sérum de vitamina C da Garnier só por conta da garrafa da Gold Case que vinha. Porque só a garrafa era mais de R$ 100, era 120, 108, 160 talvez, eu acho. Não sei, porque ela era grandona. Era não, é. E o sérum também, sozinho, era 100, 110 e, tipo, eu nunca compraria nenhuma nem outra por conta do valor exorbitante. Só se eu precisasse muito, mas assim, eu tenho garrafas muito boas em casa, então eu não compraria. E aí eu vi uma promoção do Garnier que se você comprasse 2 sérums, você ganhava uma garrafa. E a promoção era os 2 sérums mais a garrafa por R$ 110. Eu comprei na hora, porque o preço de um sérum tava ganhando outro sérum e uma garrafa. Eu achei sensacional. Você acha que foi esse o custo que eles tiveram? Não, porque eles compram a garrafa em outro preço. Eles compram, o produto também tem outro custo para eles. Provavelmente também o sérum já estava para vencer e eles queriam zerar o estoque. Mas para mim compensou muito. Eu soube tirar minha vantagem daquele cenário. E a minha pele, inclusive, acostumou mal com o sérum da Garnier e da vitamina C. Foi difícil ela desacostumar, mas foi necessário, teve que se virar nos 30 para acontecer. Então, é importante você considerar isso. O que que dá para fazer? Então, nos meus conteúdos, eu sempre falo sobre novidades, sempre falo sobre o que que pode mudar no cenário ou não. Então, eu gosto de trazer isso, porque é conteúdo que interessa para o meu potencial cliente. É importante isso, eu considerar isso. Aí, depois disso, aí tem conteúdos que aparecem, comigo, onde eu trago dores reais do que os meus potenciais clientes e personas sofrem, para mim ver eles se sentirem identificados e a gente trocar essa ideia e, principalmente, eles me cogitarem para contratação. Então é importante você considerar tudo isso, porque na hora dos interesses da mídia paga, qual é o interesse do seu público? O que gosta de fazer? Porque a plataforma vai buscar dentro dela mesma o que que essa pessoa costuma consumir, não é só o que ela posta, mas o que que ela curte, o que que ela clica, o que que ela salva dos posts, o que que ela envia para outros amigos. Porque às vezes eu não tenho interesse em consultoria de marketing digital, mas eu tenho uma amiga que tem, então eu sempre mando para ela. Então a plataforma entende que eu também posso receber esse tipo de conteúdo porque eu vou mandar para alguém. Então quais os interesses que você tem ou que você possa vir a ter para você para fazer sentido aquela campanha. Então é importante você fazer. E por isso que, de novo, eu vou bater nesse martelo do quão importante é você saber a sua persona, você saber com quem você está falando. Porque só idade, gênero, localização não define um ser humano. Define onde você o encontra e como ele é, mas no que ele tem interesse e aonde que a sua marca se conecta com ele na vida dele, você precisa de mais informações, você precisa saber quais mídias sociais ele mais utiliza, você precisa saber que tipo de assunto o interessa, você precisa saber como é o dia a dia dele. O seu público é CLT? Então você tem que legendar os seus stories, por exemplo. Porque ele vai, ouvir o seu conteúdo no transporte público enquanto ele tá chegando em casa. E quando ele chegar em casa, você vai querer saber de cama, de descanso, talvez. Pode ser que ele acesse o celular, mas ele já vai estar tão cansado que será que ele vai assimilar o conteúdo que ele vai ver quando ele chegar em casa? Ele vai ver com mais atenção no caminho. Você tá legendando seus stories? Tá legendando seus reels? Por que que legendar, né? Porque, mas a galera usa fone de ouvido. E se ele descarregar? A maioria é sem fio hoje em dia. E se ele descarregar? Como é que ele vai consumir esse conteúdo? Se ele tiver um mínimo de noção, ele não vai deixar no alto-falante, que irrita os passageiros. É antiético. E aí, se tiver no mudo, eu lembro que quando eu trabalhava fora, eu passava muito aperreio, porque tinha stories que eu amava o influenciador, mas eu não entendia nada do que estava acontecendo porque não estava legendado. Eu amava que tinha uma blogueira que eu seguia que ela legendava tudo. Então eu lia o texto e passava porque eu já tinha visto o tema. Eu não precisava ouvir o vídeo inteiro porque ele estava no mudo. Porque quase sempre eu estava com o meu fone carregado, mas tinha vezes que eu esquecia, tinha vezes que eu não tinha dado tempo. Tinha vez que eu tinha esquecido no trabalho. Acontece inúmeras situações que, se o seu público for CLT e for trabalhador, você precisa considerar isso. Então, gente, dito isso, arrumar a casa é sobre isso. Você precisa arrumar a casa para fazer a mídia paga, porque não adianta você fazer uma mídia paga, trazer o público para o seu perfil e quando o seu público chegar, o que que ele vai encontrar? O que vai ter lá? Vai ter alguma coisa útil?
Vai ter alguma coisa que fortaleça a sua comunicação que você tá lá tentando vender? Você tem que colocar isso em consideração se você quer fazer sentido para ele. E se você não quer parecer golpe? Eu acho que se eu for colocar em escala de prioridades, a primeira prioridade é gerar conteúdo, né, rico de valor e tudo mais, e estratégico. E o segundo ponto em escala de prioridade seria você não parecer golpe. Até isso é importante. Então, você não precisa ser um grande designer para fazer os seus posts. Faça como você consegue fazer, mas priorize não parecer um golpe. É importante você considerar que não seja um golpe, porque só assim você vai entender se você está no caminho certo, se está fazendo sentido o caminho que você está tomando. Hoje em dia é primordial. Se fosse há 5 anos atrás estava rolando a pandemia, então seria 6 anos atrás. Não parecer golpe ou não parecer de mentira não era um critério de criação de conteúdo profissional. Mas hoje em dia é primordial, porque tem muita página de golpe. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp do governo, que eu fiquei o assunto não estava me pedindo nada, nem para clicar, nem para informar, nem nada. Mas semanas antes eu tinha recebido um que era golpe. E aí eu fiquei pensando: "Cara, até o original tá me parecendo golpe". Então você tem que ter esse cuidado disso, a comunicação. Eu lembro que eu fui, renovar minha certificação digital do Correios e eles me chamaram por WhatsApp. Eu fiquei com medo de ser golpe. E eu só tive certeza que não era golpe quando a gente foi fazer a ligação de confirmação de identidade e tudo mais que tem como praxe. E eu fiquei assim: "Cara, será que não é ainda?" E eu falando com a mulher, aí foi quando eu me acalmei, porque quando apareceu ela na chamada de vídeo, ela estava com uniforme, o escritório que ela estava também era do Correios, aí você viu outras pessoas de uniforme também do Correios. E aí eu me acalmei falando: "Não, não é golpe, então tá tudo bem", porque pessoa saber os seus documentos, seus dados pessoais, infelizmente já não é mais critério. Ainda assim pode ser golpe, né, porque infelizmente nossos dados estão aí infelizmente disponíveis em muito fácil acesso. Então é muito difícil, né, mas infelizmente isso não é critério. Aí até que ponto a pessoa ainda precisa de mim? Não são coisas, ainda mais quando envolve chamada de vídeo, sua imagem, porque aí a pessoa pode tentar fazer um leitor facial. Ih, mano, tem muitas camadas. Mas como empresa, o que que você deve se preocupar quando se trata de mídia paga? Arrume sua casa primeiro antes de qualquer coisa. A casa tá arrumada? Seu perfil tá bacana? Seu site tá atualizado? Tá tudo alinhado na medida do possível? Passo 2: identifique seu público e depois sua persona. Com geolocalização, idade, gênero e depois persona, interesses, consumo, coisas do gênero. Depois de tudo isso, cara, teste, teste. Não tem receita de bolo para nada no digital, muito menos para mídia paga. Então, ai, Priscila, eu fiz uma mídia paga e não funcionou. Por que que pode ter sido? Pode ter sido o texto que você fez, pode ter sido a arte que você fez, pode ter sido as cores que você escolheu na sua arte, pode ter sido o texto que tá fora da arte, ou que tá dentro dela também conta, mas o que tá fora. Pode ter sido, o botão, que ele sempre pede para você escolher uma palavra ou duas para o botão. Pode ter sido isso que você colocou no botão, pode ter sido inúmeras coisas, pode ter sido o formato de campanha que você usou, pode ter sido a ferramenta, porque você colocou, fez no Google, mas talvez seja melhor no Meta Business. Mídia paga não tem regra. O ideal é você sempre deixar tudo circulando. E é bom você deixar objetivos diferentes. Ah, meu objetivo hoje é alcance, meu objetivo agora vai ser engajamento, esse aqui vai ser venda direta. É bom você fazer vários, mas eu sei que a grana é curta e pensando na realidade do microempreendedor que precisa para ontem e investir um valor suado, vai com o objetivo de, você tem, sei lá, R$ 1.000 para investir, eu acho que é um valor até alto pensando em microempreendedor. Mas você tem R$ 1.000 para investir, não investe os 1.000 em uma coisa só. Vai de 250, 350, vai vendo o que é. O ideal é deixar pelo menos R$ 50 por dia. Então, se a sua grana de investimento for 250, você considerar que vai ser no mínimo 50 por dia. No mínimo. O ideal é mais, porque quanto mais valor, ele vai injetar mais grana e ele vai melhorar um pouco sua campanha. É porque o objetivo dele também é venda, né? E aí você precisa ver isso. Eu sei que é um assunto um pouco chato, eu sei que é um assunto meio. Nem todo mundo precisa ouvir, porque nem todo mundo tá nessa realidade. A gente luta muito dia a dia. Mal tem tempo de gerar conteúdo, imagina pagar a mídia paga, mas eu já vi muita gente, mesmo pequena,
injetar valor naquele impulsionado Instagram e depois ainda assim reclamar. Importante, já que eu tô falando de mídia paga, inclusive você ter esse impulsionado no Instagram. Gente, não use esse impulsionado. Vai trazer a ilusão que tá aumentando alguma coisa, vai gerar curtida pro post, vai trazer 1 ou 2 seguidores, mas, ele não vai passar disso. Inclusive, se você fazer muito, nem isso ele vai trazer mais. Então, cuidado também com isso que você faz, porque vai prejudicar o seu perfil. Então, invista em conteúdo. Depois você pensa em mídia paga. E se for para investir em impulsionar do Instagram, mas eu impulsionei com R$ 10 e gerei um resultado muito bom, Priscila. Consegui 10 seguidores, tripliquei o número de curtidas e foi muito bom. Uma vez ou outra ele vai fazer isso. No geral, porque lá ele não pede quase nada do seu público. Então é muito solto, ele vai jogar o seu conteúdo para pessoas muito hipotéticas. A chance de você gerar venda ou aquilo gerar valor maior pro seu canal vai ser tipo assim, 1 em 1.000.000, sabe? Então não compensa. Compensa você pensar com carinho, tá? E compensa você considerar a longo prazo. É melhor você investir 350 do que 10 e você ser mais assertivo. Porque de 10 em 10 você, sei lá, investe R$ 80 e não vê lucro nenhum. Mas você investe um valor um pouquinho a mais e aí você vê uma diferença absurda na sua receita. Beleza. Eu sei que esse assunto é um pouquinho chato, inclusive pra mim, mídia paga é uma das áreas que eu menos gosto, assim, do digital. Mas eu sei que ela é necessária. Porém, não adianta ela ser necessária se você fizer do modo errado, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês tenham me seguido, se inscrito no meu canal. Ou então tá seguindo o meu canal do Podpri, o podcast. Eu espero que vocês acompanhem muito esse ano. Gente, esse ano tem tanta coisa boa. Tem tanto assunto bom. Tem tanto dado legal. E tá rolando Big Brother, hein? Só fica a dica. Algumas coisas startadas, inclusive essa edição tá ficando épica. Já esfriada, mas tudo tem seu tempo de esquentar e esfriar, né, a gente não pode também sair criticando, mas o Little Golden tá dando seu melhor esse ano. É isso, se vocês ficaram com alguma dúvida do que eu falei, comenta aqui, posso tentar te ajudar, eu vou te responder, eu prometo. Eu sou comunicativa, eu gosto de conversar, pode me chamar pra conversar que eu gosto, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham visto até o final e que vocês mandem pra aquela sua amiga que só fica impulsionando no Instagram, cadela. Conta pra ela essa história aqui que eu contei. Fala pra ela sobre essa realidade aqui. Pra ela parar de fazer coisa errada? É isso, cheiro da Pri.